Estamos de volta e nós vamos começar o segundo módulo do nosso curso. Bom, se vocês forem ver, até o momento, eu não estou falando da gente conseguir dinheiro das pessoas, né? O primeiro módulo, o que eu falei muito foi de conseguir engajar as pessoas, inspirar elas e envolver na causa. Então, quando a gente fala em captação de recursos, e a grande sacada é essa, captação de recursos é captação de pessoas, né? Os recursos, eles são uma consequência. Um bom captador, ele capta pessoas, né? Então, nós estamos falando de engajamento, nós estamos falando de envolver as pessoas. Porque quando a pessoa está envolvida na causa, né, o dinheiro é uma consequência, o voluntariado, parcerias, o envolvimento da comunidade de conhecidos, isso é uma consequência desse engajamento que a pessoa vai tendo na causa e vai crescendo. Então, como que a gente trabalha o engajamento das pessoas? E na captação de recursos online, um dos principais potenciais é o aumento do engajamento, é a proximidade da organização na causa, por meio de vídeos, fotografias, histórias de pessoas que foram ajudadas, depoimentos, até aplicativos, jogos, videogames, enfim, tem uma infinidade de inovações que podem ser feitas. E como que a sua organização, mesmo sendo pequena, mesmo às vezes não tendo uma área, né, a maior parte não tem uma área de TI, né, como que ela pode participar, né, como que ela pode utilizar as ferramentas que já existem, que já estão disponíveis, para conseguir envolver mais a sua rede de apoiadores, né? Como que essa organização consegue trabalhar bem com o Facebook, com o e-mail, com vídeos, enfim, com o próprio celular, né? Hoje em dia a gente consegue gravar com o próprio celular e a gente sabe, conhece muitas pessoas no YouTube que ficaram mega famosas com o celular gravado fazendo vídeos do próprio quarto. Então, quer dizer, é muito acessível a internet. A gente precisa aprender a como trabalhar com ela para envolver as pessoas. Então, a primeira coisa, né, como que você fornece valor para o seu público-alvo? O seu público-alvo, né, de apoiadores, ele está interessado em alguma coisa, né? Conhecer mais a sua causa, ter alguma experiência diferente, né? Ele quer realmente ganhar alguma coisa, né? Ele quer enriquecer um pouco a sua vida, principalmente com uma causa social. As pessoas elas querem se envolver mais. Como que você educa para a causa, né? Como que você explica para a pessoa qual é o seu problema, né? Qual o problema que a sua causa, a sua organização, ela está ajudando a mitigar, né? Não a combater, não vai acabar com, sei lá, a pobreza no Brasil, mas como você mitiga esse problema. Para isso, você precisa conhecer profundamente o seu problema. Se você não conhece o seu problema, volte para trás e vá conhecer o seu problema. Porque quando você explica o seu problema para as pessoas, né, e você educa elas para o problema que você está combatendo, você explica e você consegue pensar bem como atuar naquele problema, né? E nisso as pessoas ficam muito mais envolvidas quando elas entendem o seu porquê, o porquê da sua organização, o porquê da causa. Então, construir um relacionamento com a pessoa tem a ver com gerar um significado na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem que sentir que tem um significado, né? Eu não estou indo ajudar lá na ONG X, eu estou indo a participar de um projeto de melhoria de educação infantil na organização X. Porque a sociedade, e a pessoa entende o problema que ela está participando, ela entende o propósito e o significado dela estar na organização. Ou estou doando para a organização, né? Por que estou doando? Essa pessoa tem o porquê dela. Então, inspirar essa pessoa à ação, né? Hoje em dia, como eu falei, o novo doador, ele quer agir. Nem que seja por um baixo-assinado. Baixo-assinado é uma ação. Um compartilhamento no Facebook é uma ação também. Ele está divulgando para sua rede de amigos e familiares uma causa que ele apoia. Então, pedir, envolver o doador. Então, o doador, o apoiador, né? Então, o apoiador pode ser um envolvimento mais gradual, que a gente começa pedindo para ele curtir a página, apresentando histórias inspiradoras, envolvendo mais com vídeos, depois você pode chegar a pedir uma doação, entendeu? Então você vai trabalhando o engajamento dessa pessoa. E a pessoa que, sei lá, já é um doador, como que você desenvolve ela mais, né? Como você faz essa pessoa se ajudar mais a sua organização, divulgar para a sua rede, conseguir parcerias, se sentir atuante, importante, participando junto com a sua organização, né, participando, né, de forma ativa. Então, demonstrar resultados e impacto social, isso é muito importante, né? As organizações, normalmente, assim, a gente vê muitas vezes a organização que já vem pedindo, ela já vem pedindo uma doação, mas ela não demonstra nenhum impacto, ela não mostra nenhum retorno. Então, como que essa organização ela pode chegar
né, a pedir a pessoas, hoje em dia, são extremamente desconfiadas, né? Então, infelizmente, muitos casos de corrupção já na nossa sociedade, mas na mídia, são divulgados de organizações corruptas, que a gente sabe que são a minoria, mas infelizmente isso gera, né, já um preconceito em muitas pessoas. E como que a gente demonstra o nosso retorno para as pessoas, né? Primeira coisa, quando você demonstra o retorno, você inspira a pessoa. Você faz a pessoa acreditar na sua causa, ela se sentir inspirada quando a pessoa se sente inspirada, ela se sente instigada a agir, a se envolver junto, a fazer junto, né? Nutrir essa comunidade. Quando você já tem a sua comunidade de doadores, de apoiadores, como que você nutre com informações, com histórias, com eventos diferentes, né? Isso é um trabalho de relacionamento com o doador. Por quê? A captação de recursos tem muito a ver com relacionamento. Você tem que se relacionar com o doador. E o relacionamento, ele não existe só no momento, né? Primeiro doou, beleza, agradeci, sumi. Não, o relacionamento ele tem que ser alimentado. Então, o potencial da angariação online. A gente sabe que a angariação online tem um potencial alto, né? Nós temos alguns casos norte-americanos de organizações que captaram muito online em pouco tempo. E como que a gente trabalha isso no Brasil, atuando com as nossas ferramentas, né? Uma coisa que a internet pôde proporcionar, né, para as organizações sociais e para as empresas, mas falando específico para as organizações sociais, é a personalização de mensagens em escala massiva. Quer dizer, você pode enviar, por exemplo, um e-mail que começa com o nome da pessoa, né? E esse e-mail vai chegar a cada um na sua caixa de entrada. Você pode mandar se comunicar por mensagem e pode chegar no celular dessa pessoa. Então essa personalização, isso é muito importante. As pessoas não querem se sentir como mais uma mensagem lá na lista. Elas querem sentir que tem uma personalização, mesmo que elas saibam que é uma personalização eletrônica, né? Não é uma personalização feita manualmente. Mas enviar um e-mail, né, específico para aquele tipo de doador, né, segmentar a sua rede de doadores, qual é o doador que acabou de doar, o doador que está fazendo 1 ano na organização, né? Tem organizações que comemoram o aniversário de 1 ano do doador, né? Então isso gera um significado muito mais forte na vida daquela pessoa. Você não é só mais uma das organizações que a pessoa ajuda, você é a organização que ela participa. Então, o retorno também instantâneo que você pode dar. Quando a pessoa ela faz uma doação no seu site, né, ou mesmo por outros meios, né, num evento online, ela pode receber, no momento que ela recebeu a doação, isso tem que ser, isso é importante, é obrigatório, ela receber uma mensagem de agradecimento, né, uma mensagem de agradecimento pela doação. Claro, e também é muito importante, as pessoas querem uma mensagem de agradecimento, mas elas não querem uma mensagem de agradecimento robótica, né? Muito obrigado por ter nos ajudado, entendeu? Tipo, querido, parentes A, então isso não. As pessoas querem uma mensagem chamando o nome deles, agradecendo, e uma mensagem, às vezes, mais pessoal, o mais pessoal possível é melhor, né? Se a gente for analisar, as mensagens que a Google envia para os milhares de usuários são extremamente... elas não são burocráticas, né? São mensagens próximas. Isso essa organização tem que trabalhar de escala massiva, né? Então, a internet proporciona uma maior interação com esses apoiadores, né? Tem organizações que atuam na África e a maior parte dos seus apoiadores estão nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares. Então, esse apoiador, provavelmente a chance dele chegar a conhecer a causa que ele está apoiando é baixa. Então, essa interação que essa organização faz, ela pode fazer constantemente por meios digitais, né? Mostrando vídeos, agradecimentos, cartões de Natal, enfim, você tem que sempre pensar como que esse apoiador, ele lembra da minha organização, né? Como que eu consigo estar presente na vida dele, mas não de forma interruptiva, né? Não de forma, nossa, lá vem a organização me mandando mais carta pedindo mais doação. Não, como que você acrescenta a vida dele? Então, construção de uma comunidade, como essa pessoa ela se sente participante da sua organização e de uma rede de pessoas que estão desenvolvendo um movimento de ajuda social. Proporcionar experiências diversas, né? Aproximando o doador do beneficiado, é muito importante. Quando as pessoas elas se aproximam da causa, se a sua organização puder fazer, né? Se as pessoas se aproximarem da causa, ela pode se aproximar de forma digital, né? Vendo vídeos, lendo histórias. O máximo que você puder aproximar essa pessoa da causa, melhor.
porque ela entende o porquê da organização. E isso envolve ela cada vez mais e é importante para ela ver realmente o retorno daquilo que ela está apoiando. Então, quais são os sites que existem para organizações sociais? Vou analisar um pouquinho os websites, né? Se a gente for analisar os websites, os atributos importantes das páginas de websites de organizações sociais, quer dizer, o site ele não é como um outro qualquer, né, como qualquer outro site de empresa. Não, um site de uma organização social, ele tem alguns atributos importantes que devem ser trabalhados. Primeiro, a missão da sua organização. É muito comum a gente entrar em vários sites de empresa também, não só de organização social, em que a missão é um blá 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 que não quer dizer nada, né? Então, pensar bem qual é a nossa missão, o que a gente realmente está querendo levar para a sociedade, né? Quem somos, né? Também quem somos que não seja aquele quem somos institucional, que a pessoa saiba que escreveram qualquer coisa e tá lá. Quem somos que a pessoa entenda que é uma organização feita por pessoas, né? Então, que seja muito, humanize, né, a mensagem, que as pessoas se sintam próximas, se identifiquem. Então, educar a pessoa para a causa, para a sua causa da sua organização. Então, você pode utilizar tem várias técnicas e teorias que falam sobre isso, eu estou citando algumas, storytelling, inbound marketing, só cito, não dá para trabalhar agora, mas vocês podem depois pesquisar e procurar. O botão de doação, muito importante, né? Qual a posição correta do botão de doação, qual é a cor, tem que ser uma cor que contraste com o fundo do site, que a pessoa enxergue o botão. Normalmente o botão é colocado na extrema superior direita. As pessoas debatem sobre a cor, mas a grande realidade quando você trabalha com design é que não interessa a cor, o que importa é que ela contraste com o fundo. Se o seu site é vermelho e o seu botão de doação é vermelho, ele vai sumir. Então, você tem que pensar bem como vai ser essa cor e como ela contrasta com esse fundo e se ela está nos olhos do usuário, que o usuário consiga encontrar com facilidade. Quantos cliques ele tem que dar até chegar a efetivar uma doação? Isso tem que ser pensado quando você vai desenvolver o seu site, você vai apresentar para uma agência, enfim. Como você tangibiliza a doação? Quer dizer, quando que você mostra que aquele R$10, você tem que tangibilizar de alguma forma naquele momento que a pessoa doa, tá? Então, aqueles R$10 podem virar uma refeição para uma criança, enfim. Alguma forma de tangibilizar você precisa apresentar para o usuário. Isso é uma coisa que faz parte do usuário da Web 2.0. Ele quer ver, às vezes, o resultado na hora. E pode ser que ele saiba que aquele R$10 na hora não virou a refeição e que talvez ele nem seja investido numa refeição, mas ele representa uma refeição. Então, a pessoa tem mais ou menos uma ideia do investimento daquela doação. Então, e o Entre em Ação, muito importante, quase nenhum site tem de organização social brasileiro. Que é o Entre em Ação? Apresente formas da pessoa se envolver com a sua causa. Seja voluntário, doe para a nossa causa, participe de um evento que a gente vai fazer, compre no nosso bazar, enfim, tem várias formas de tentar envolver o doador. E é aí que a sua organização tem que pensar muito, né? E apresentar bem no website. Obviamente, tem que ser um website que se adapte a celular, tablet, né? Tem que ter a presença em mídias sociais, né? Então, principalmente Facebook, dependendo da sua organização, Instagram é interessante. Algumas organizações trabalham bem o LinkedIn, então você tem que pensar e deixar esse site com que ele tenha essa presença transmídia, né? Então, as imagens de boa resolução e bem ilustrativas. Imagens fazem muita diferença, tá? Uma imagem de péssima resolução podem fazer o site ficar horrível, né? Então, e realmente a questão estética faz diferença. E uma imagem que ilustre bem a sua organização é importante. Isso podem viabilizar por meio de voluntariado, chamar voluntários, enfim. Mas é muito importante uma imagem de boa resolução e que ilustre bem a sua organização. Captura de e-mails dos interessados sobre a organização, extremamente importante. É preciso ter uma área em que se a pessoa quiser se envolver mais, saber mais, perguntar, não só a área de contato, mas uma área que a pessoa queira saber mais sobre a organização e receber informações, ela coloca o e-mail lá, né? Então, trabalhando com organizações sociais, isso acontece muito, as pessoas colocam muito o e-mail lá. Então é muito interessante a gente ver que algumas organizações não esperavam receber tantos e-mails de pessoas interessadas e nem conheciam o público que frequentava o seu site. Então, isso aumenta, né, a interação com o seu usuário. Bom, o que a gente trabalhou um pouco? Essa mecânica de doação online, como ela ocorre, como captar doadores, né? Captar doadores é igual a construir relacionamentos, isso está envolvido, e a importância de sites performados, desenvolvidos especificamente para
captação de recursos online. Não é qualquer site, ele é todo pensado, envolve a organização, desde a organização até o programador, né, para pensar toda a arquitetura e o design e a apresentação da causa. Então nós finalizamos o módulo 2 e agora a gente vai finalizar o curso com o módulo 3, em que a gente vai analisar na prática um site desenvolvido para captação de recursos online. Obrigada!